A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, que ocorre no dia 23 de abril de 2023. O tema da Escola Dominical neste trimestre os relacionamentos em família, tema muito importante e fundamental para os dias que estamos vivendo. E na lição de hoje, nós vamos, a lição de número 4, nós vamos ver sobre ídolos na família. E eu vou falar de dois temas relacionados a isso. Crianças terceirizadas e violência nas escolas. Então, é um tema muito importante que você deve divulgar para seus familiares, para os seus amigos, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil em relação a esses assuntos. E eu quero ler alguns textos da Bíblia Sagrada que são a base para a nossa lição. O primeiro está lá em Gênesis 31, 19. Eu recomendo que você depois leia Gênesis 31, de 17 a 35, que diz a história completa. Mas eu vou só ler o versículo 19 deste capítulo 31 de Gênesis, pela limitação do nosso tempo. Diz assim a palavra de Deus: E havendo Labão indo a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E o outro texto está lá em Juízes, melhor dizendo, capítulo 17, versículos 1 a 3. Mas eu recomendo também que depois você leia até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, em Juízes 17 e 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por causa de oitavas maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe o nosso estudo. Senhor meu Deus, aqui estamos neste trimestre falando sobre a família, Senhor, e hoje sobre este tema de ídolos familiares. Senhor, abre o nosso entendimento para a Tua verdade. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui duas histórias bíblicas. Uma da família de Jacó. Jacó foi morar com o seu sogro Labão, e ali ele se casa, e depois de 20 anos, passando muitas dificuldades lá com o seu sogro, e os filhos do seu sogro, seus cunhados, ele teve muito problema. E ele resolve, na orientação de Deus, voltar para a terra dos seus pais em Canaã. E quando ele vai embora, a sua esposa, a Raquel, ele vai fugido. E a sua esposa Raquel
rouba do seu pai Labão os ídolos que o seu pai tinha em casa e esconde na cela que ela estava saindo. E quando o pai vai atrás em busca desses ídolos, ela conta uma história para ele que ela está menstruada e que ela não poderia levantar dali. E assim ela consegue furtar aqueles objetos de idolatria do seu pai. É importante ressaltar que o povo de Israel e Raquel, casada com Jacó, aprendeu que o Deus de Israel ele é um Deus único e não há semelhança de objetos que possam identificar esse Deus. Ou seja, Deus recomendou, quando se apresentou ao povo de Israel, que não se fizesse imagem de escultura sobre ele. Então, o que nós chamamos de ídolos. Então, Raquel sabia muito bem que aqueles ídolos não representavam o Deus de Israel. A mesma coisa aconteceu na família de Mica, que também é israelita. A mãe tinha juntado dinheiro, estava guardando, e o filho foi lá e roubou. A mãe, evidentemente, procurou e amaldiçoou quem roubou aquele dinheiro. O filho bateu uma crise de consciência nele, foi lá e devolveu o dinheiro para a mãe. Falou, olha, fui eu que roubei. E a mãe, ela, ao invés de repreender o filho e trazer a consciência da gravidade do ato que ele realizou, ela, pelo contrário, ela, mimando aquele filho, transformou aquelas moedas em ídolos para o filho adorar. E o filho aproveitou aquilo e montou na sua casa uma igreja. Consagrou o seu filho, neto dessa senhora, a sacerdote, e ali eles começaram a adorar aqueles ídolos. Também israelita, sabendo que não era esse o ensino que eles tinham recebido das tradições religiosas do povo hebreu, que estava constantemente sendo advertidos por Deus para não terem imagens de escultura. Essa situação mostra muito bem como, às vezes, a idolatria ela vai entrando na casa do crente. E aqui eu não vou entrar em assuntos vamos dizer assim, de doutrinas religiosas, mas o que é mais comum, porque realmente hoje está muito difícil, é difícil o crente pôr lá uma estátua na sua casa, mas é muito comum os filhos estarem largados à idolatria, através dos smartphones, do que está aprendendo na televisão, na internet,
que está trazendo uma série de consequências seríssimas para as crianças e, em consequência, para a família cristã. Então, eu vou tratar nesse momento em dois assuntos. Poderia ter muito temas aqui para ser tratado, tem muitos assuntos para serem tratados, mas eu vou ficar na terceirização dos filhos e na violência nas escolas, que são coisas muito atuais. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 29, no verso 15, assim: a vara da repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, um conselho de Salomão é que se ensine a criança acerca do comportamento que ela deve ter, porque quando ela cresce, quando ela vira rapaz, o rapaz entrega a si mesmo, a moça envergonha a sua mãe. Então, hoje o que é muito comum, que um ídolo que entra na nossa casa é o do dinheiro. Então eu tenho que trabalhar, ter um apartamento melhor, ter uma casa melhor, ter um imóvel próprio, ter um carro bom, um carro melhor. E todas essas coisas exigem dinheiro, exigem trabalho. E aí o trabalho do pai não é mais suficiente para prover essas coisas no lar. Então você tem que a mãe também vai trabalhar. Então, hoje, porque precisa comprar coisas para casa. Um smartphone, tem smartphones de 14 mil reais, 15 mil reais. Então, olha, eu quero dar o melhor para os meus filhos. E aí você dá um ídolo para o seu filho, que além disso custou a educação dele, porque você, para trabalhar, você tem que terceirizar, quando o pai e a mãe trabalham, você tem que terceirizar a educação dos seus filhos. E ainda há uma outra situação muito comum no dia de hoje, muitos divórcios, muita separação. Então, uma criança às vezes tem 2, 3, até 4 pais diferentes durante os seus primeiros anos de vida até a adolescência, porque a mãe já se separou de um, se separou do outro, casou com o outro, e isso vai trazendo uma dissociação muito grande na família. Então, algumas consequências de você terceirizar o seu filho, entregar lá para uma creche, para uma escola, para um cônjuge que é um padrasto ou uma madrasta daquela criança, tem causado consequências seríssimas. E eu vou apenas nomeá-las algumas. Hoje é tudo muito rápido, as pessoas não têm paciência, provavelmente você não tem, então eu tenho que trazer aqui nos meus estudos uma limitação. Eu não posso me aprofundar muito, senão você desliga aí o seu smartphone e a sua televisão e não assiste mais o vídeo. Então, infelizmente, é essa a realidade que estamos vivendo. Então, eu tenho que ser breve, eu não posso me aprofundar muito. E dou apenas algumas pinceladas nos problemas que nós apresentamos aqui. E esse de você terceirizar a educação do seu filho, ela traz algumas consequências. Entre elas, o vínculo do amor é quebrado. Você não tem mais relacionamento com seu filho.
Você não sabe o que ele está sentindo, o que ele está passando. Você sai de manhãzinha de casa, pega a criança, eu vou para a rua de manhã e vejo, às vezes a mãe, às vezes o pai, levando uma criança ainda dormindo no ombro, porque o pai ou a mãe está indo, se dirigindo para o trabalho e vai levar a criança. Então, ela não tem nem um café da manhã em casa com o pai, com a mãe. A escola já está oferecendo isso, já está oferecendo café da manhã, almoço, às vezes até café da tarde. Então, a criança passa o dia inteiro no colégio e o vínculo do amor com o pai e a mãe é quebrado. O pai e a mãe trabalham o dia inteiro, chegam no final do dia cansados, eles não querem dar atenção aos filhos. Então, quando os filhos ficam lá no smartphone ou na televisão vendo qualquer coisa, é até bom para eles, porque você pode descansar, ver as suas coisas naquele pouco tempo que resta da noite, porque você está muito cansado, muito sobrecarregado dos serviços do dia. E a sua criança fica sem este vínculo tão importante da família que é o amor. Uma outra coisa é a perda do ensino comportamental. Ou seja, o comportamento das crianças ele deve ser adquirido em casa, através do que ele aprende nos exemplos, que ele vê nos bons exemplos, principalmente se a família for cristã. Não é a responsabilidade da escola. A responsabilidade da escola é alfabetizar, ensinar a ler, a escrever, a somar, multiplicar, ensinar a história. Hoje a escola está tomando um papel que não deveria tomar. A escola está ensinando sobre identidade de gênero e essas coisas todas que têm poluído a cabeça das crianças e fugindo do ensino fundamental. O pai e a mãe devem se responsabilizar pelo ensino do comportamento, não é ensino da escola. Muito pelo contrário, quando a escola estiver ensinando coisas que não condizem com o comportamento que os pais cristãos desejam para os seus filhos, os pais devem tomar ciência e iniciativa de irem à escola e pedirem que seus filhos não participem de certas atividades que não têm vínculo com a educação fundamental dos seus filhos. Mas às vezes você nem sabe que isso está ocorrendo porque você não conversa com seu filho, com a sua filha e não sabe nem o que está ocorrendo lá na escola, o que eles estão ensinando para os seus filhos. E então eles às vezes estão ensinando comportamentos que são contrários às suas crenças e valores. Uma outra consequência é quem estabelece limites. Essa criança não tem limites. Nós lemos aqui em Provérbios, o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe, porque ele não tem limites. Não teve ninguém que falou para ele, isso não pode, não deve, eu não quero. Isso é a repreensão que Salomão fala, olha, seja duro, não deixe a sua criança à vontade fazendo o que ela bem entende, porque no futuro ela vai envergonhar você. Então, uma das funções dos pais é estabelecer limites, e o pai cristão, a mãe cristã, os limites baseados na palavra de Deus. Mas se você está tão ocupado com o seu serviço, em comprar smartphone para os seus filhos, um carro novo, conforto, roupa nova, roupa da moda, que se esquece do fundamental, que é ensinar a criança no caminho que deve andar. E aí essa criança cresce sem limites. É uma das consequências da terceirização dos filhos. Fora a última consequência que eu quero analisar é a baixa autoestima. São crianças que se sentem abandonadas pela família, pelo amor do pai, pelo amor da mãe.
ela observa, ela sai e ela vê que em alguns coleguinhas tem o amor do pai e da mãe. E ela sente essa falta. E isso causa males permanentes no coração da criança, que quando se torna adulta, nós vemos aí vários casos de adultos com depressão, outros problemas seríssimos ligados a uma infância em que eles foram abandonados. Não queira isso para os seus filhos. Um segundo tópico que eu quero examinar aqui, e último, é a violência nas escolas. Hoje nós estamos vendo casos terríveis, aí, como o que aconteceu recentemente em Blumenau, e está uma epidemia, vários colégios estão parando de dar aula, várias ameaças de crianças, outro entrou com uma machadinha também num colégio, e atacou um outro jovem, e está acontecendo muitas coisas e está todo mundo perdido. Muitas coisas estão acontecendo aí e estão causando transtornos, porque as pessoas estão perdidas, sem direção. Eu recomendo, se você... Eu vou dar uma pincelada, mas se você quiser se aprofundar no assunto, tem um artigo de 52 páginas do FBI, o atirador da escola, uma perspectiva da avaliação de ameaças. Então, ele é um estudo muito profundo e que eu aconselho a você, que se você dá aula, se você é cuidadora de crianças, se você trabalha numa creche ou numa instituição de ensino, e mesmo você, pai ou mãe, que está querendo se aprofundar mais no assunto, eu vou pôr o link aqui embaixo na descrição, você entra lá, no link ele vai abrir um PDF, né, que é um tipo de arquivo em inglês. E se você não souber inglês, como eu, você abre esse arquivo depois, você desce para o seu computador. Se você não souber fazer isso, peça a orientação para o seu filho, que ele certamente sabe fazer. Desce esse arquivo em PDF para o seu computador e abre no Word, que o Word agora também traduz. Você abre no Word e pede para ele traduzir o documento. Você tem que pesquisar um pouquinho se você não sabe fazer isso, mas você vai lá, tem essa ferramenta muito boa no Word, que você abre e ele traduz o documento. E ele traduzindo o documento, você salva, agora traduzido, e você pode lê-lo mais completo, vai ter mais informações ali. Eu vou dar uma breve uma pincelada nesse artigo agora, nesse momento, mas você pode ver lá melhor, que fala sobre a school shooter, school shooter em inglês, é um artigo do FBI, que eu, como já disse para você, está aqui no link. E o link desse artigo está aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, e você pode copiá-lo e ver o artigo total. Nesse artigo do FBI, ele diz assim, vou abrir aspas, a cobertura de notícias amplia uma série de impressões generalizadas, mas erradas ou não verificadas, de atiradores escolares. Entre eles estão
Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, tem muita informação errada aí na mídia. Você está vendo muita situação que as pessoas estão falando e não sabem o que estão falando. E estão dando informações erradas e não verificadas. Então, algumas delas estão listadas nesse artigo, e eu volto aqui ao artigo. Quais as informações erradas e não verificadas que estão sendo espalhadas por aí? A violência escolar é uma epidemia. Todos os atiradores escolares são iguais. O atirador da escola é sempre um solitário. Tiroteios em escolas são motivados por vingança. O fácil acesso a armas é o fator de risco mais significativo. Então, o FBI, nesse artigo, lista essas coisas como conclusões erradas, sem verificações. Aí ele continua no artigo, comportamentos, interesses, hobbies, coisas que você precisa prestar atenção, incomuns ou aberrantes. Continua o artigo, são marcas registradas do aluno, destinadas a se tornarem violentas. E aí ele continua, tiroteios em escolas e outras formas de violência escolar, como nós vemos aí acontecendo aqui no Brasil, continua ele, não são apenas um problema da escola, um problema da aplicação da lei. Elas envolvem escolas, famílias e comunidades. Um adolescente chega à escola com uma experiência de vida coletiva, tanto positiva quanto negativa, diz o artigo, moldado pelos ambientes de família, escolas, colegas, comunidades e cultura. Dessa experiência coletiva saem valores, preconceitos, emoções e resposta do aluno ao treinamento, estresse e autoridade. Seu comportamento na escola é afetado por toda a gama de experiências e influências. Fecho agora aspas a este artigo que eu recomendo que você leia. Então, para nós concluirmos, nós vemos três componentes muito importantes listados neste artigo e que está claro para nós. A família, a escola e a sociedade. Então, cabe a você, família, pai, mãe, não terceiriza o comportamento dos seus filhos, você terceiriza a educação. Ele precisa aprender inglês, você não sabe. Então você coloca numa escola de inglês para ele aprender inglês. Ele não sabe somar, multiplicar, dividir, não sabe a história. Você coloca numa escola para ele aprender essas coisas. Mas o comportamento, ele tem que aprender principalmente em família, pelo exemplo. Seja um exemplo em casa, um bom crente, uma boa crente, pessoas fiéis a Deus, tementes a Deus, que são crentes não só na escola, mas são em casa, são no trabalho, são na família. E aí ficam os exemplos da oração, do testemunho, da vida cristã. E você vai repreendendo seus filhos quando eles fogem do comportamento adequado, e aí eles vão tomando consciência, eles vão respeitando autoridades do pai, da mãe, dos avós, de Deus, das autoridades constituídas na sociedade. E aí ele está pronto para a escola, na escola aí a escola vai. Você tem que estar atento que a escola está ensinando, se está ensinando o que deve ensinar ou se está ensinando comportamentos errados para os seus filhos, ideologias erradas, então você tem que estar atento a isso, para que eles aprendam o caminho certo,
e ele na sociedade, as amizades, o que ele está aprendendo na sociedade, com seus amigos, com aonde ele está indo. Uma vez um irmão falou para mim, e a irmã, nós estávamos conversando, eles tinham uma filha adolescente, 14, 15 anos, aí ele falou, quando não tem como segurar, elas vão para a balada agora. Não, tem sim como segurar. Não está querendo ter trabalho com o filho, não está querendo educar, não está querendo dar o comportamento cristão para o seu filho. Como uma adolescente cristã vai para uma balada? Tem alguma coisa errada com os pais. Para mim, esses pais deixam muito a desejar no testemunho cristão. Perderam a autoridade da sua filha. Então a sociedade vai lá e começa a moldar. Ela vai para a balada, vai aprender o quê? De Jesus na balada? Não, vai aprender coisa que não presta. E você também tem que estar atento, porque como Balaão, me foge aqui a memória agora no momento, o pai de Raquel e a mãe de Micá, nós vemos que esses pais não sabiam o que os filhos tinham feito. Você precisa saber o que seus filhos fazem. Você precisa estar atento. E você só vai saber isso se você gastar um tempo com seu filho, perguntando, questionando, conhecendo as amizades, conhecendo o que está sendo dado na escola. E aí, os ídolos, ou seja, outros deuses, não vai entrar na sua casa. E você vai ter a garantia que as suas crianças vão se tornar bons adolescentes e adultos fiéis a Deus e abençoados na sociedade em que vive. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma família abençoada. Vou orar por você agora, para que a sua família seja uma família abençoada, que esse ensinamento traga consciência da importância do assunto. Se você é professora de crianças ou de adolescentes, veja a sua missão, a importância da sua missão como cristã, cuidando desses jovens que muitas vezes o pai e a mãe terceirizaram para você. Então, pense muito nisso. Transmita essa lição para outras pessoas. Muitas famílias estão precisando saber disso, saber mais através desse artigo que eu recomendo aí do FBI. São coisas importantes que a família precisa saber para não ficar perdida aí. E a Bíblia Sagrada é a orientação segura para isso. Nosso tempo é limitado, já falei antes, e por isso que não vamos nos aprofundar ainda mais. Mas tem muito assunto aqui, tem assunto para horas, não é? Mas eu não quero que vocês durmam e caiam da janela que nem caiu aquele moço quando Paulo pregava e ensinava naquele culto. Deus abençoe você. Senhor meu Deus, aqui estamos diante deste assunto tão delicado que é a criação de nossos filhos. Muitos irmãos, muitas irmãs que estão nos ouvindo agora têm problemas nessa área tão delicada. Estão ocupados nas suas profissões e não se apercebendo, terceirizaram
não só a educação, como o comportamento dos seus filhos para as escolas, para a sociedade. E agora estão passando dificuldades em relação a trazer esses adolescentes para a vida cristã. Ajuda esses irmãos a encontrarem um caminho da fé, da oração e do ensino, para que recuperem os seus filhos para ti, Senhor, para que essa família seja abençoada. Cuida de cada um, Senhor, protege o filho, a filha dos teus servos, Senhor, nas escolas contra esses perigos que se levantam. Abençoa, Senhor, para que nós aprendamos o caminho certo. Abençoa também, Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo a lição, Senhor, e tem responsabilidades na educação de crianças e adolescentes, Senhor, que os teus servos, as tuas servas possam ser usados na tua mão, Senhor, para trazer bom conselhos para essas crianças e para esses jovens, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.